Hoje vamos falar sobre construindo sobre a rocha. Eu vou dar uma introdução rápida e passar para a Júlia. Hoje a gente tem uma cultura na sociedade se preocupar muito com a aparência, com o que é externo. Seja uma casa bonita, seja um carro bonito, seja um corpo bonito, seja aquilo que você posta no Instagram, ou seja, há um apelo muito grande pelo externo. E o mais importante é o que está dentro de nós, é o que está dentro da casa, é o dia a dia do casal, é o que está dentro de você, o seu espírito. Nós às vezes nos preocupamos muito com o corpo, com o externo, né? Eu tenho que estar bonito esteticamente, eu tenho que estar sarado. Sim, você deve estar saudável. Só que, e esse não é o mais importante, o casamento construído sobre a rocha, como o Hugo falou, essa rocha é Cristo. E a gente quer que vocês saiam daqui com o espírito fortalecido. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente deve sim cuidar do nosso corpo, ir para a academia, comer bem, se alimentar bem, cuidar das emoções, fazer terapia, né? Júlia é psicóloga, você cuidar das suas emoções, mas você deve fortalecer o seu espírito. E a gente quer falar disso, dessa parte interna. Porque quando você tem um espírito fortalecido em Cristo Jesus, quando você tem uma casa fortalecida em Cristo, quando você tem um casamento fortalecido na rocha, você passa melhor pelos desafios. Os desafios vêm, as tempestades vêm, as dificuldades vêm para todos. Seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade emocional. O Hugo e Monique passaram aqui, trouxeram uma dificuldade emocional muito grande, uma dificuldade financeira muito grande, uma dificuldade no casamento, na comunicação. Às vezes pode ser na criação dos seus filhos, pode ser um desemprego, pode ser uma crise financeira, pode ser uma traição, uma infidelidade. As dificuldades, as crises, elas vêm. As tempestades vêm. Semana que vem fazemos 18 anos de casados, dia 11 de julho. Não vamos estar aqui, viu? Vamos para Pirinópolis comemorar os nossos 18 anos. Talvez as crianças fiquem com os meus pais, não estão sabendo. Estamos vendo se fica com os pais dela. E a gente vai lá celebrar 18 anos, com mais 3 anos de namoro, 21 anos juntos. Muitos desafios passamos, muitas tempestades passamos, perdemos familiares, teve falecimento da mãe dela, doenças na família, financeira, dificuldades, desafios de criação de filhos. Temos do Mateus e a Luísa que estão aqui, trabalhando no profético, muito legal isso. A gente saiu de casa hoje feliz, a gente entrou no elevador, eu e ela com a camisa nós dois, e eles com a camisa Eu Nasci de Novo, e eles estavam falando que é 8 horas da manhã mesmo que tem que estar lá, gente? Tão cedo assim porque a gente vai trabalhar no profético. O Mateus falou, a gente está trabalhando, pai, a gente tem que estar lá às 8. E a gente saiu feliz, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. E isso que fez a diferença para a gente vencer esses desafios. E os desafios fortalecem. Quando você passa um desafio, quando você está na academia vencendo um desafio, empurrando aquele leg press, você está fortalecendo, você está ganhando mais coxa, você está ganhando musculatura. Assim é o desafio que você passa no casamento. E aí eu quero que você pense, cara, que desafio eu estou passando? Que desafio eu já passei, como eu lidei com ele? E se você basear a sua fortaleza, o seu porto seguro, no seu dinheiro, no seu emprego, na força do seu braço, no meu jeito, eu consigo sozinho, na sua independência, na sua individualidade, e você tirar Deus do seu contexto, você vai ter muita dificuldade de vencer esses desafios, e talvez o casamento de vocês não se sustente. Então a gente precisa trazer cada vez mais essa mentalidade, e sobre isso que queremos falar. Que o nosso casamento esteja fundamentado em Cristo Jesus. E como é bom a gente poder ouvir testemunho, né? Como é bom ouvir a trajetória de cada um. Esse lugar de aprendiz é um lugar que nos dá possibilidades em todas as áreas. Quando a gente assume um lugar, um papel de já saber, a gente fecha portas. Mas quando a gente se coloca num lugar de aprendiz, a gente abre portas. E como é bom sentar para ouvir, para aprender, para receber. A gente insiste, convida a muitos amigos. E hoje eu quero convidar vocês a nos ajudarem nessa missão. A chamarem casais aqui da ID, que devem e precisam estar aqui. Por quê que devem e precisam? Porque todo mundo deve e precisa. O casamento precisa de cuidados. Fim de semana passada, nós estávamos participando de uma conferência para casais em Caldas Novas. Fomos com Camila e Gaspar. E como é bom sentar para ouvir.
Teve até um momento que ele falou assim, se tiver alguém perto de mim, eu vou orar. Eu falei, vai você, eu vou fingir que ninguém me conhece aqui, porque eu vou ficar aqui, eu e Deus. É que o pastor perguntou, algum casal em crise, aí levantaram alguns, né? E aí a gente tem um modus operandi de estar sempre servindo, né? Mas a gente vai lá para receber, sem cuidar de ninguém. Aí levantou um casal, eu falei, pastora, prepara aí que se precisar, a gente pastor. ora. Eu falei, eu não tô pastor aqui só para não. receber, tem equipe da Elo Conference. Aqui ninguém me conhece, você traz de me esquecer, porque aqui vim para ficar eu e Deus. E como é bom você sentar e ouvir palavra e não ter que fazer nada e só pensar em você e dizer, Deus, olha para mim. E aí a gente teve um momentinho também na piscina e conversando, e aí ouvimos o testemunho uma vez mais, mas agora com mais detalhes, do Gaspar e da Camila, que vão testemunhar aqui em breve. E como é bom ouvir, cara, que legal, olha o que Deus está fazendo, olha o que aconteceu, olha o que eles fizeram. E esse ecossistema que a gente vai criando é muito importante, porque aqui um vai ajudando o outro. Então, o Hugo e Monique comentaram que nós os ajudamos muito num determinado momento, estamos ajudando hoje, mas hoje eles também nos ajudam. Então, agora a gente troca. Tem hora que é grupo nosso deles, o que a gente faz aqui? Tem outro grupo que é a gente que pergunta, e o que a gente faz aqui? E assim a gente vai aprendendo um com o outro. E quando nós falamos de família, de fundamento, não tem ninguém que carregue consigo todo o conhecimento. Porque ele trouxe a história da casa dele, eu trouxe a história da minha casa. Aí você vai discutir quem está certo ou errado, não existe certo ou errado. Existe o que a gente aprendeu, o que a gente se habituou, e existe o que Deus tem para a gente. E o que Deus tem para a gente vai muito além do que ele aprendeu e eu pude aprender no meu lar. E do que o que os nossos filhos estão aprendendo hoje. Por quê? Simplesmente porque os pais como fonte são limitadas. Mas o nosso Deus é ilimitado. Então aquilo que nós como pais, por mais que queiramos, não conseguimos dar, transmitir, suprir, o nosso Pai Celestial pode, consegue. Então o nosso desejo é que cada vez mais esses eventos lotem esse lugar, não por número. É porque quanto mais casais se dando bem, se relacionando bem, mais filhos emocionalmente seguros, saudáveis, mais a gente vai vendo o reino dos céus invadindo a terra. Porque como a Monique falou, o espírito conectado a Deus às vezes é muito forte. Às vezes você vê uma pessoa muito usada por Deus, mas emocionalmente com muitas dificuldades, muitos bloqueios. Então a pessoa é maravilhosa, mas na hora de conversar com o cônjuge é uma tragédia. Aí dá até uma dúvida, você fala, como é que pode isso, meu Deus do céu? Então nós precisamos cuidar das 3 áreas, né? Corpo, alma e espírito. E aí então vamos começar a falar dessa construção na rocha. E quando a gente fala de construção, a gente precisa começar com fundamento. E no fundamento eu quero começar pela importância da fundação. E o que é a fundação aqui? Eu quero trazer a fundação como as nossas crenças. Pensa num edifício quando está sendo construído. Ficam aqueles tapumes tampando a região. Por muito tempo a gente só vê o tapume. E eu lembro que às vezes na quadra onde nós moramos hoje, eu morei a minha infância toda. E quando eu cheguei naquela quadra, tinham acho que 3, 4 blocos. Ao longo da nossa infância foram surgindo vários outros. Então a quadra vivia com aquela terra vermelha e tapume para tudo quanto é lado, porque era prédio construindo. E eu lembro que eu falava para minha mãe, será que esse negócio está funcionando? Por que esse negócio não aparece? E ela dizia assim, o tempo de fundamento demora muito mais do que depois você levantar o prédio. Mas por quê? Porque se o fundamento não for bom, o prédio cai. Então, primeiro você foca no fundamento e depois você faz crescer. E é literalmente o que acontece. Depois que o prédio surge, é rápido. De repente você fala, caramba, já estão botando a janela. Caramba, o prédio já está vendendo os apartamentos. E muitas vezes na nossa vida nós não temos paciência para essa fundação. E a fundação fala de crenças, fala de pensamentos. E aqui a primeira pergunta que eu quero trazer é: que pensamentos e que crenças você tem acerca de casamento? Porque esses pensamentos vão gerar ações. Se você pensa que, cara, é eterno enquanto dure esse amor, vai ser duração curta. Ou talvez o tempo de uma Duracell. Mas se você crê que, cara, o casamento é duradouro e ele vai passar por todas as fases e situações e nós vamos permanecer juntos, eu tenho uma outra forma de encarar cada etapa.
Então as crenças e a forma como nós pensamos um sobre o outro. Quantas vezes brigas acontecem porque o nosso olhar sobre o cônjuge é um olhar de que ele quer me provocar. Certeza, ele quer me irritar. Não, ele faz isso só para me tirar do sério. E a gente começa a imaginar que a intenção do outro é só me causar mal, em um nível simples ou grave. São pensamentos. Se eu começo a pensar isso, eu começo a reagir dessa forma. Porque eu já parto do pressuposto de que ele está com uma intenção ruim. E tudo isso existe aonde? Aqui. Só que a Bíblia diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a Bíblia está dizendo que Deus tem uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita, para você e para o seu casamento. Só que muitas vezes a gente se pergunta, tá, beleza, eu até creio nisso, porque é fé. Mas isso não consegue rolar lá em casa, não. Essa boa, perfeita, agradável, a coisa lá tá estranha, não é tão boa assim. Só que o início do versículo diz assim, olha, vocês precisam mudar a forma de pensar. Muitas vezes, a fundação do nosso casamento não é o que está acontecendo entre a gente, na nossa interação. A fundação é o que está acontecendo dentro de cada um. E aí essa fundação precisa ser revista. Essa fundação vai requerer um tempo com Deus. Um tempo de, às vezes, dizer, Deus, eu sinto assim, parece que tudo que chega de lá para cá, eu recebo como se fosse me chamando para briga. Deus, eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de baixar o orgulho. O Hugo falou, né, cara, eu fui ensinado a pensar que eu sou a rocha. Eu sou forte, eu dou conta, mas na força do braço, a gente chega até um limite. Então esse primeiro fundamento, ele fala de algo interno. Antes de existirem dois, precisou existir um. Antes de sermos nós dois, existia um indivíduo. E eu queria hoje que você já começasse a olhar para dentro da sua cabeça e desse uma sondada, que pensamentos passam hoje na sua cabeça sobre o seu casamento. São pensamentos de paz, são pensamentos onde há louvor, onde há virtude. E aí talvez você diga, Júlia, mas no momento atual está difícil. E eu entendo que tem momentos que a gente passa que afetam a nossa forma de pensar e torna difícil um pensamento positivo. Mas aqui eu quero te contar um segredo. Muitos de nós fomos ensinados de que nós pensamos, logo existimos, não é? E parece que nós existimos porque pensamos. E essa mente então nos governa. Mas biblicamente, o autor da vida nos conta um segredo que ele faz toda a diferença. Ele diz assim, que você é um espírito. E esse espírito governa sua mente e seu corpo. Aqui a chave muda. Por quê? Porque então, se eu não sou governado pela minha mente, eu devo governar a minha mente. E esse é o ponto. Eu acho que aquele livro Foco, Daniel Goleman que fala disso, né? Que ele põe o ser como um ser com letra maiúscula. É Foco o livro? Acho que é, né? O Daniel Goleman, que ele fala muito sobre inteligência emocional e, enfim, neurociência. Hoje é muito usado também, né, para treinamento de times e na vida empresarial. Ele fala sobre isso, mas ele fala assim, você é um ser, e ele põe o S com S maiúsculo. E ele diz, esse ser precisa governar a sua mente. Quando eu li o livro, eu falei, eu já entendi. Porque agora ele alinhou com a Bíblia. Porque esse ser com S maiúsculo é o meu espírito, que conectado a Deus, me dá poder de governar a minha mente. Governar o que eu penso sobre mim e sobre o outro. Então eu preciso olhar esse fundamento e eu preciso dar tempo a ele. Às vezes colocar uns tapumes, umas placas dizendo, desculpe, estamos em obras, desculpe o transtorno, mas eu preciso olhar para dentro e construir
onde ninguém vê. E aí o segundo ponto, que é Cristo, que Ele é a rocha. Aqui a gente fala da qualidade do fundamento. Então beleza, eu preciso olhar para dentro. Mas que material eu vou usar nesse fundamento? Se você for fazer garagem de subsolo, o que eu sei é que o seu gasto aumenta muito. Porque você vai precisar de fazer um fundamento ainda mais baixo para suportar o subsolo e suportar a construção. Dependendo da construção que você queira ter na sua casa, você vai precisar investir no seu fundamento. E não existe material melhor, não existe material mais firme para sustentar do que Cristo. Porque Cristo, Ele traz consigo tudo o que a gente precisa. A direção que talvez eu não tenha aprendido em casa, na Bíblia eu posso encontrar. Então quantas vezes a gente se converte e aí começa a dizer, meu Deus do céu, graças a Deus a gente pode nascer de novo, porque eu precisava nascer de novo mesmo. Só que nesse novo nascimento agora eu preciso aprender sobre esse fundamento que é Cristo. E ao aprender sobre Cristo, nós começamos a aprender como tratar o cônjuge. Nós aprendemos como tratar os filhos. Nós aprendemos como nos relacionar. Nós aprendemos que pensamentos eu preciso ter. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, nós temos a mente de Cristo. E ele diz, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo habita. Quando a gente pensa nas coisas lá do alto, a nossa vida melhora. Quando a gente pensa muito aqui embaixo, fica difícil. Por quê? Porque muitas vezes aqui embaixo a gente vê as limitações. Quando você tem uma visão do alto, né? Quando a gente está viajando de avião, tudo fica pequeno. A ponto dos arranha-céus se perderem e você não vê mais nada. Você só vê as nuvens. A tua visão, a tua perspectiva mudou. E é isso que Deus quer que a gente viva com Ele. Em que em momentos desafiadores a gente não tenha só a visão aqui do natural, às vezes dos limites e dificuldades um do outro, mas uma perspectiva mais alta. Dizendo, olha, é só uma temporada. Outras estações virão, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E você vai lidando com o que a sua mente está interpretando e analisando da realidade, mas fazendo com que o Espírito que recebe de Deus governe sobre ela. Dá para entender? E aí o nosso terceiro ponto, que é o que ninguém vê. Por que o que ninguém vê? Porque está cheio de tapume. Porque está para debaixo do solo. O que ninguém vê fala de um lugar. Desculpa gente, calma aí, deixa eu só ler esse versículo que eu amei. Efésios 2, 20 e 22, falando de Cristo como rocha. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo estava falando para a igreja como uma construção sobre a base que é o conhecimento de Cristo. Então ele diz, vós edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular era a pedra que era posta no canto e que sustentava todas as demais pedras. Então ela era o sustento da construção. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Há uma construção sendo feita em você. Mas para essa construção se manter, você precisa ter Cristo como a pedra angular. Ele precisa ser a principal pedra. Ele precisa ser o fundamento. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que eu penso precisa ser confrontado com o que ele pensa. Se eu perceber diferença, eu estou errado e ele está certo. Simples assim. Então eu penso tal coisa do meu marido. Quando eu pergunto para Deus o que ele pensa e Deus diz algo diferente, errado estou eu. Então a gente passa ao tempo todo confrontar as nossas construções mentais e lógicas àquilo que Deus pensa e diz. E aí nós vamos para esse terceiro ponto, que é o que ninguém vê. Porque a fundação fala de algo que ainda não apareceu. Após uma fundação bem feita, podemos construir. Mas antes dela, você está trabalhando no que ninguém vê. No que talvez muitas pessoas passem e como eu perguntava para minha mãe, questionem, será que tem alguma coisa acontecendo ali? Será que isso aí algum dia aparece? Porque eu acho que desistiram. E ninguém sabe que ali onde ninguém vê, você está construindo juntamente com o seu cônjuge e com o Senhor. Mateus 6, versículo 6,
diz assim: porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Existem orações, existem conversas, existem coisas que nós fazemos em secreto, na vida privada, que os outros não estão vendo, mas o pai que vem em secreto, vê e ouve. Eu quero dizer que existem conversas de vocês, existem momentos conjugais que ninguém está vendo, mas Deus vê, ouve e está presente. Então, o fundamento fala de algo privado. Hoje, como o Marco Antônio começou dizendo, nós vivemos uma vida em que a gente posta muita coisa. E está tudo bem, dependendo do que você poste. Mas enfim, quantas vezes a gente está num momento social e parece que a pessoa está mais preocupada em mostrar para quem está fora do que estar presente com quem está ali. E o fundamento fala de fechar a porta, de às vezes diminuir um pouco o barulho externo, para a gente poder ouvir o nosso som interno. E nesse momento em que ninguém vê, nós estamos construindo fundamento para que em breve algo lindo seja construído, e aí todos que passam possam ver e elogiar e dizer: uau, que coisa linda vocês estão fazendo. Mas isso é só o que você vê. O que de fato importa é o fundamento, porque é esse que sustenta. Amém? E aí nós vamos para o construção, eu queria chamar você, Mafra, rapidinho aqui, para falar, porque ele constrói. E eu quero que o Rodrigo Mafra, eu queria que você falasse, pode usar termos técnicos, o que é preciso para uma construção em relação ao fundamento. E o que faz essa construção ser uma construção que resista a muitos anos e, por exemplo, países que têm terremoto, que tem ventos fortes. O que é preciso? Você que é da área, tecnicamente. Não estava combinado não, tá? Chamei ele aqui ao vivo. Fala para a gente, para a gente fazer essa analogia. Tecnicamente falando, o primeiro passo é fazer uma sondagem do solo, do terreno. Verificar qual que é a capacidade de sustentação para o terreno suportar a fundação, que o terreno também precisa suportar a fundação. Então, após essa sondagem, a gente dimensiona qual tipo de fundação, que é o fundamento, que vai ser utilizado. Pode ser tubulão, pode ser estaca, cravada, moldada, enfim. Então, esse é o primeiro passo. Sondagem do terreno, depois dimensionamento da fundação, de modo que ela sustente a edificação. Pode ser uma casa, pode ser um prédio, pode ser um galpão. E cada tipo de construção, para cada tipo de coisa existe um tipo de fundação, né? um dimensionamento de fundação. Então é mais ou menos isso. Para que a edificação se sustente para a vida toda, a fundação tem que estar adequadamente dimensionada e o solo adequadamente reconhecido. É isso. Show de bola. Um aplauso para o Rodrigo. Obrigado pelo seu parecer. E eu já gostei do que ele falou, porque assim, depende do que você quer construir, entende certo? Então assim, se for uma casa terra é uma coisa, se for um edifício, um arranha-céu é outra coisa. Então dependendo do teu projeto de vida, você vai ter que avaliar a tua fundação. Ou seja, se você for construir só uma cabana que está com o objetivo de dali a 5 anos derrubar, você não precisa de muito fundamento, concorda? E aí a gente não pode trazer isso para o nosso casamento. Porque o nosso casamento não pode ser uma cabana com a mentalidade hoje do divórcio, que é descartável. Muita gente casa já pensando nisso. Vamos casar, mas vamos fazer aqui uma cabaninha. Se não der certo, a gente derruba essa cabaninha e vamos construir outra cabana. Então, o que Deus tem dentro de um casamento de aliança é um casamento para sempre. É um casamento que não tem um plano B de divórcio. É um casamento de aliança. Então, dentro disso, eu quis trazer o Rodrigo aqui para a gente entender a importância da gente investir no fundamento. Às vezes a gente gasta muito tempo pensando no que aparece, que é a casa. O fundamento não aparece. O fundamento, quando você olha para um prédio, ele não está visível, mas é aquilo que sustenta o prédio. Eu moro num prédio de 6 andares. Eu sei que para baixo ali tem muita coisa, e começou por ali.
E o seu casamento precisa começar pelo fundamento. E o seu casamento precisa de investimento naquilo que não aparece. E as coisas de Deus, muitas vezes, são invisíveis, são sobrenaturais, são espirituais. E ali deve estar a nossa maior energia. Só esse slide tem ali o nosso Insta, tá? Quem quiser seguir eu e Júlia, a gente fala só de casamento nesse Insta ali, Marco e Júlia. Pode passar o slide, é Marco e Júlia. Eu quero ir falar agora sobre o tempo. Eu quero falar primeiro sobre Eclesiastes 3:1, que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu quero primeiro falar sobre o tempo cronológico. E dizer que, se o teu casamento tem muitos anos, isso não é uma garantia de que você tem um casamento sólido, um casamento forte, um casamento que vai se sustentar nas tempestades. Só o tempo cronológico, meus pais estão aqui, têm 51 anos de casados. Eles, eu sei que firmaram o alicerce deles com muito fundamento, com muito material, com muita argamassa, com muito aço, que foi o quê? Cuidaram muito sempre do casamento, todo o curso de casais que tinha eles estavam, leram livros, permanecem aqui, ouvindo, com 51 anos de casado. Então eles investiram no fundamento, e eu sei que hoje o tempo é extenso, cronologicamente, 51 anos de casado, e que eles fundamentaram. Deixa eu só fazer uma participação, porque eles, eu acho que são um casal exemplo, porque eles lideraram casais, abriram igreja. Conhecimento tem para mais de metro. Podia falar assim, cara, já sei, e sabem. Mas eles continuam ouvindo, continuam reciclando, continuam atualizando. E eu já falei para o Marco Antônio, falei, amor, a gente precisa ser assim. Em todo o tempo, então não é só o que sabe, mas é o manter-se conectado. E é nisso que eu falo, para mim é um exemplo. Porque ensinaram, fizeram grupo, lideraram e hoje permanecem ouvindo numa outra estação do tempo cronológico, mas nesse lugar de manter, né? Cuidar. E eu quero bater numa tecla importante, que a gente vai falar em alguns momentos, que a gente vê muito casal que fala assim, não, mas a gente já tem 30 anos de casado, um time que está ganhando não se mexe, e às vezes nem está bom, mas se baseia nisso. Cara, a gente tem 30 anos, não separamos, estamos bem, para que ir no nós dois? Para que fazer um curso de 10 semanas? Para que ler um livro sobre casamento? Para que ir para Caldas Novas aprender sobre casamento? Para quê? Para que comprar um curso online? Não precisa. E a gente se sustenta às vezes no tempo cronológico. Mas o tempo cronológico, ele desgasta tudo. Se você tem um prédio na beira do mar, um apartamento, a gente gosta muito de ir para Cabo Frio, a gente pegou, há uns 2 anos atrás, um apartamento na beira do mar. A maresia corrói, o tempo corrói, o clima corrói, a geladeira vai ficar com corrosão, com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, vai mudar o que está ali. O nosso corpo corrói. Eu vi aquela foto, eu falei, não tem como botar um botox? Tem. Todo enrugado. A gente arruma isso. Por quê? 46 anos. O tempo vai passando e você vai envelhecendo. Os cabelos brancos. Eu não pinto. O meu irmão pinta desde os 30 anos. Ele não está aqui, posso falar dele. Por quê? Cara, o cabelo dele ficou branco. Cai o cabelo. Tem uma galera aqui que fez implante, está com franja. Graças a Deus. São coisas. Tecnologia está nos ajudando. Louvado tem gente que seja está Deus. com franja do tempo cronológico. Cara, a mulherada faz tratamento estético. A gente tem mais dificuldade de perder a barriga. Meu filho fica lá, apertando minha barriguinha. Eu falei, na tua idade, meu amigo, eu tinha tanquinho. Por quê? O tempo passa para todo mundo. E o que é importante? A gente entender que esse desgaste vem no casamento também. O desgaste do tempo. E caso a gente não cuide, assim como você não cuidar do seu corpo, você não cuidar da sua saúde, e você deixar só o tempo vir, e você não ter uma proatividade, uma ação de cuidado, vai deteriorar seu corpo, vai deteriorar seu casamento, seus filhos, suas finanças. E aí, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a mentalidade de que é uma casa fundamentada em Cristo, um casamento para sempre. Como o Hugo e Monique falou, já que não tem plano B, vamos fazer esse plano A dar certo? A gente vai construir
esse casamento para sempre, e o tempo vai passando e a gente precisa continuar cuidando. Porque aí vem o ponto 2, que são as estações. Porque ao longo desses 21 anos praticamente juntos, muitas estações passamos. Muitas. E a gente tem várias estações que Deus fez. Primavera, verão, outono, inverno. Eu quero começar fazendo uma analogia da primavera. Se você olhar, é a parte bonita, está tudo florido. No casamento é a parte da paixão, de que tudo é lindo, você não vê os defeitos. Ou você está vivendo uma maré de vida financeira, uau, estou com um carro novo, comprei uma cobertura no Noroeste, minha viagem é para a Disney, eu estou na primavera do meu casamento. E aí você pode ser um recém-casado, ou você pode estar com 10, 15, 20, 30 anos e vivendo essa primavera. E é maravilhoso, só que o casamento é feito de estações. Muitas vezes depois da primavera vem o verão, que é a época dos frutos, época de frutificar, às vezes vem os filhos. Às vezes vem ampliação do seu negócio, às vezes vem ampliação do seu ministério na igreja. Hoje a gente tem 30 casais na equipe. A gente começou só eu e Júlia, mais uns gatos pingados. Poxa, que legal, está frutificando, está crescendo. Que verão, que clima bom, que coisa boa. E depois, a gente tem aqui o outono, que é a época das podas. É a época que as folhas caem. Muitas vezes de frustrações, de uma mudança. Opa, estava vindo bem. Caramba, a coisa começou a ficar meio envezado, como fala meu apóstolo, meu sogro. A coisa começou a não ficar tão boa. Ei, irmão, quero te honrar, não sabia que isso... Uma salva de palmas. Apóstolo André Manzoni, pastor presidente dessa igreja, pai da pastora mais linda e o melhor sogro que eu poderia ter. Ele falou que vai dar até um presente de casamento pra gente. Olha que beleza. Eu sabia que tinha algo aí. Outono. Mas ele fala, cara, a coisa está envezada. Ou seja, você está bem, você está no verão, está frutificando, as coisas estão bem. Primavera. E aí começa... E muitas vezes você entra no inverno. E para as folhas caírem tem bastante vento, né? E venta que é uma benção. Ou seja, os desafios começam a aparecer. Às vezes o clima começa a mudar, bate um vento. A mulher que está toda arrumadinha bagunça o cabelo. Começa a desajeitar. E às vezes no seu casamento você entra, e é muito comum em todos os casamentos, cara, uma época do inverno. O Hugo e Monique trouxeram aqui. Cara... sei lá, 5 anos atrás, Deus deu um ganho financeiro para eles, assim, enorme. Eles sempre foram generosos, independente da situação financeira. A ponto de eles abençoarem muita gente, porque eles têm um coração muito abençoador. De pagar a viagem, de dar carro, de pagar uma viagem para Israel, de semear na vida das pessoas. A gente tem vários casais, nós dois, que passaram por dificuldades, momento de inverno financeiro. Todo ano tem um. A gente se junta como equipe, todo mundo dá uma oferta. E eles sempre foram generosos, independente da situação. E aí veio uma situação desafiadora agora, nas finanças. E eles continuam generosos e prósperos. Vocês têm noção, eu e Júlia fazemos uma mentoria financeira de 1 ano com eles. Porque o Hugo é especialista em finanças. Só que estão vivendo desafios. Só que eles continuam prósperos, ensinando sobre finanças. Por quê? Eles estão construindo cada vez mais a vida deles na rocha. Mas o inverno vem. Quer ver o inverno que a gente passou? 31 de dezembro de 2015. Júlia grávida do Mateus, nosso filho. Era para nascer final de fevereiro. Gestação tranquila. Do dia 29 para o dia 30, ela começa a sentir dor de madrugada. Vamos para o hospital, faz todos os exames, está tudo bem, volta para casa. Dia 30 para 31, 2 da manhã, 1 da manhã, ela começa com uma dor que, no que ela falou com o médico, aí ele, pode ir para o hospital, minha filha. Fomos, chegamos lá, na madrugada do dia 31. A médica faz o toque, 8 centímetros de dilatação. Seu filho vai nascer agora com 32 semanas. Mateus nasceu com 1,8 kg. Parecia um ratinho. Veio o inverno ali. Júlia ficou com medo, falou, cara, será que tem alguma coisa com esse menino? E aí, eu me lembrei que a gente está alicerçado na rocha que é Cristo.
E eu sou bom nos momentos difíceis. Sou bom. Onde você tiver com algum problema aí, me liga. Sei lá, bateu o carro, em nome de Jesus não vai bater. Mas quando tem um pepino, o pessoal liga para mim e eu mantenho calma. Já fui assim em algumas situações. E eu falei, amor, se esse menino é para nascer hoje, é porque Deus quer e vai dar tudo certo. Aí ela, varão, amém. E aí Deus colocou uma música, que é do André Valadão, na cabeça dela ali. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Já fui líder de louvor nessa igreja. Olha que eu peço uma oportunidade. E aí Deus acalmou ela. Por quê? Não era na força do nosso braço. Eu podia ficar indignado, brigar com Deus, falar, peraí, agora chama o melhor médico desse hospital. Nosso médico nem chegou. Estava viajando, o substituto estava em Águas Claras, falou, eu não chego a tempo. Foi a parteira lá que fez. Como é que... Plantonista. Não estava na fazenda, não estava no mato não, né? Que é a época da parteira. A plantonista que fez, eu não sei nem o nome da médica. Irmão, nem conheço essa mulher. Eu confiei nela? Não, confiei em Deus. Confiei em Deus e ficamos 4 meses com o Mateus em casa e tínhamos Luísa, já com 2 anos e meio, Luísa com temperamento bem desafiador, temperamento forte, nervosinha. Olha, foi um grande inverno, mas veio o verão, veio o inverno agora, vamos para Pirinópolis no inverno, curtir. Então, quero trazer aqui, as estações acontecem, quando você está firmado em Cristo, eu passei um desafio grande, mas o que me sustentou? A minha fé, o meu fundamento, a base bíblica, a confiança em Deus. E nesse momento é interessante como o fundamento vem, né? Porque ali no momento que a médica falou, tem que ser agora, a minha mente começou a pensar um monte de coisa, mas acho que a minha cara já mostrava que era coisa ruim, né? E a fala dele foi maravilhosa, porque ele falou, amor, se for para nascer agora vai dar tudo certo, está na agenda do céu. Aí aquilo me acalmou e a música veio à minha mente. E eu sabia que era Deus falando comigo. E a música diz assim, meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai. Meu pastor cuida de mim. E esse é só o refrão. Só vinha o refrão na minha cabeça, mas foi o parto inteiro. E eu sentia Deus dizendo assim, o seu pastor está aqui, você pode descansar. Aquilo me trouxe uma paz. Mas é isso, é um fundamento que no momento da adversidade, da surpresa, do desafio, de repente o Espírito Santo encontra uma forma de falar contigo. E aí a gente vai passando pelos ciclos, né? Porque quando a gente olha a natureza, Deus fez ciclos. Gente, nós temos horas, minutos, dias, semanas, meses, anos. A gente vive por ciclos. A nossa vida é toda em ciclos, isso não é à toa. Então, o nosso casamento também passa por ciclos. E o que a gente precisa é de um fundamento bem firmado para nos manter, às vezes, num momento de inverno, onde as pessoas ficam mais introspectivas, né? Os países que têm muito frio, nível de depressão é alto, nível de suicídio é alto. Por quê? Porque existe um isolamento. Então, muitas vezes, no inverno, é o momento que a gente tem menos diálogo, menos romance, menos conexão, e há fases que nós passamos por isso, mas nós precisamos manter firme no fundamento, porque a estação muda e volta outra Amém. Vez primavera e verão, e Deus vai nos conduzindo. Eu quero ler com vocês Mateus 7, 24 a 27, que é o texto base aqui da nossa ministração. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Diga assim, sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Diga, sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a tempestade você vê que vem para toda a casa. A casa construída sobre areia, sem alicerce, sem base. E vem sobre a casa do cristão, daquele que fundamentou sua casa
na rocha que é Cristo Jesus. A tempestade vem para todo mundo. E aqui eu quero trazer, no início ele fala que não basta só ouvir, mas você precisa praticar. Se você só ouvir a palavra de Deus, se você só vier para cá, se você só escutar uma pregação e não praticar, não sair da teoria, você vai estar construindo a sua casa sobre areia. Porque é tolo aquele que ouve e não faz. A Bíblia diz que a gente deve se alimentar, receber e praticar. Colocar em prática tudo. E o que é tudo que Deus ensina? Perdão. Você ouve sobre perdão e eu te pergunto, você perdoa? Porque o lugar que você é mais treinado a perdoar é o casamento. Pensa num lugar que você precisa aprender a perdoar e pedir perdão, é o casamento. E às vezes você foi ensinado que perdoar é para os fracos. Pedir desculpa. Homem então, meu amigo, nunca peça desculpa. Às vezes teu pai nunca pediu desculpa. E aí Deus fala o contrário. Quando ele lava o pé do discípulo, ele fala, o maior seja aquele que serve. Ele está ensinando ali sobre perdão. Se Deus lavou os pés falando, ó, eu sou o grande, eu lavo seus pés, eu perdoo, eu amo. Lavar pé era a ação do menor escravo naquela época. Ele se diminui ensinando a gente a perdoar. Você honra seu cônjuge, que Deus fala sobre honra, inclusive os discípulos, ele ensina a honrar nessa ação. O discípulo honra, porque ele foi honrado por Deus. Deus lavou os nossos pés, por isso nós lavamos os pés dos outros, amamos e servimos os outros. E o que é honrar? É você ver a pessoa como Deus vê e enxergar o que há de melhor na pessoa. A gente tem muitas vezes um olhar crítico. Então botar em prática, honrar. Você fala a verdade, porque Deus fala na palavra de Deus que o pai da mentira é o diabo. Se você está mentindo, você está servindo a outro Deus. O Deus, o pai da mentira. Você fala a verdade no seu casamento, você é transparente. A sua esposa pode desbloquear seu celular. Primeiro, ela sabe a senha do seu celular. Ela sabe a senha da sua conta. Ou você está escondendo um monte de coisa, a pessoa não pode olhar seu celular. O casamento precisa de transparência, porque Deus fala que nós devemos falar sempre a verdade. Então a gente precisa ouvir e praticar, demonstrar carinho, tempo de qualidade. Vocês dedicam tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É um tempo olho no olho, sem celular, sem distração, sem menino por perto às vezes. Nossa, faz uma viagem do casal, a gente recomenda uma vez no ano, uma viagem sem os filhos. Tem casal que está há 20, 30 anos, nunca fez isso. Por quê? O mais importante se tornou os filhos. E na ordem dos amores, primeiro vem o casamento, vem o cônjuge e a esposa, depois vem os filhos. Essa é a sequência, Deus, marido e esposa, depois os filhos. Não inverta a ordem. E o segundo ponto é que o alicerce é construído no dia a dia. A casa não é construída na tempestade. Ela é construída antes da tempestade. Inclusive tenho certeza que se tiver uma tempestade muito grande, um terremoto naquele lugar, muitas vezes a obra é suspensa. Não tem condições de ser construído agora porque está rolando uma tempestade aqui, está rolando terremoto. Acalmou, está suave, está tranquilo, vamos construir? Então, muitas vezes os casais chegam para construir ou para investir no casamento só na crise. E esquecem que o casamento é construído no dia a dia, no dia comum do lar. Tem uma frase que fala de Chesterton, que fala assim: a coisa mais legal, mais linda é um homem comum, sua mulher comum, seus filhos comuns. Isso é lindo, esse é um milagre dos dias atuais. Porque a galera hoje, meu amigo, quer que tenha muitos milhões de seguidores, um externo muito grande e a casa por dentro destruída, porque não tem alicerce. Então o que vocês estão fazendo aqui é cuidar do casamento no dia a dia. E se você não está em crise, está aqui, parabéns, você está correto. Se você está em crise, está aqui, parabéns, você também está correto. O que não está certo é o que a gente mais recebe.
E eu tenho levantado essa bandeira aqui nessa igreja, puxado a orelha, inclusive da liderança, de todos os participantes da igreja, de todos que frequentam. Eu levanto a bandeira da importância de cuidar do casamento. Porque eu juro que mais recebemos é um casal que você olha, você acha que está maravilhoso. Você vê eles viajando, você vê eles na igreja, de mão dada, orando. Daqui a pouco, esse casal manda uma mensagem para a gente, falando assim, vamos divorciar. Ou, ela me traiu, ele me traiu, faz tantos meses. A gente está numa crise violenta, me ajuda, por favor. Só que a maioria desses casais, eu não vejo aqui. Não vejo aqui, cuidando. Está lá fora. Então, a mentalidade de cuidar apenas na crise é errada. Porque o casamento, ele é sustentado e ele é fundamentado no dia a dia, quando está tudo bem. Porque quando vier o dia mau, a tempestade, a dificuldade, você está forte, você está firme, mas você investiu lá atrás. Aí o casamento está fraquinho, bate o vento, derruba. E aí na crise, eles querem levantar de volta o muro, mas é mais vento e derruba e não sai desse ciclo que a gente chama vicioso, ou do ciclo insano. E o Espírito Santo, ele pode reverter tudo isso. E o último ponto é que Cristo é a rocha. E muitos aqui constroem a vida, muitas vezes, pessoas aqui podem de repente estar nesse perfil, mas quero que você reflita. Muita gente aí fora constrói a vida sobre o dinheiro, sobre o trabalho, sobre a fama, sobre os aplausos, sobre a quantidade de seguidores que você tem no Instagram, e aquilo tira a sua paz, porque você perdeu 1000 seguidores. Você não pode deixar de seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, e criar discípulos, fazer discípulos. E às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. O carro é importantíssimo, porque as pessoas vão ver naquele carro e vão passar a ver que na minha vida eu tenho sucesso. O sucesso é a pessoa entrar na sua casa, e às vezes sua casa é simples. Às vezes seu carro é um 1000zinho, sem motor potente. Mas a pessoa entra na sua casa, ele vê que o marido ama a esposa, que a esposa ama o marido, que os filhos veem isso, os filhos recebem amor, eles são fundamentados em Cristo. E aí você começa a ter uma casa que é construída na rocha. Então que a gente não viva com o nosso olhar e a nossa confiança nas coisas materiais, nas coisas aqui da terra, mas nas coisas espirituais. E pensando nesse tempo, então, cronológico, nas estações e nas tempestades, a gente vai para o nosso terceiro tópico, que é a manutenção. Quando ele fala dos casais em crise, o problema não é ter crise, todos nós temos. Todos nós temos momentos difíceis, temos estações difíceis, temos momentos que, tá ruim para nós, e a gente pede ajuda e tá tudo bem. Mas o que nós precisamos é da manutenção. É isso, quando ele diz assim, puxa, às vezes a pessoa teve um grande problema, mas ela desaparece. Aí a gente fala, eu espero que elas estejam dentro do tapume, no secreto com Deus cuidando, vai estar tudo bem. Mas nem sempre é isso que acontece. Então nós ficamos patinando muito na mesma coisa, e isso vai frustrando, vai desgastando a relação. E a manutenção, então, eu quero trazer o tópico da perseverança. Romanos 5, de 3 a 5. Olha o que diz esse versículo. E não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós nos alegrarmos até nas tribulações. Então tem hora que a gente precisa se alegrar até nas crises. Dizer, não, beleza, estamos passando por isso aqui, mas isso aqui vai nos fortalecer. Nós vamos sair daqui melhores do que estamos. Isso aqui um dia vai se tornar um testemunho e vai ajudar outras pessoas que também puderem vir a passar por essa situação a ver que tem esperança. Numa outra tradução diz que a perseverança gera um caráter aprovado. É na nossa perseverança que o nosso caráter é trabalhado. Olha que poder tem o casamento, gente. A relação conjugal é a maior escola que nós podemos ter. Porque é a pessoa mais íntima. E esse é o ponto.
Nós conhecemos a pessoa tão profundamente que se nós quisermos nos degladiar, nós vamos ter êxito. Mas eu espero que esse não seja o nosso propósito. Que a gente possa olhar um para o outro com esse olhar de honra. De deixa eu ver o que tem de bom e elevar isso. E trazer à tona, aos meus olhos, e pôr o meu foco naquilo que é bom. Ah, mas e os defeitos? Os defeitos a gente vai ajustando, vai alinhando. Para alguns a gente lida com a aceitação e segue. Mas a perseverança é o que sustenta um casamento. A perseverança em participar de grupo, em fazer networking, o que quer que seja. O outro versículo, eu não lembro agora a referência, se alguém lembrar puder me ajudar, que diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. A nobreza em perseverar. E quantos projetos a gente deixa de ver o fruto porque a gente desistiu no meio do caminho. Ainda mais hoje, que nós temos tudo muito rápido, né? Hoje é tudo muito rápido, cara, a internet é rápida, as conexões são rápidas, você fala com a pessoa que está lá no Japão aqui, por chamada de vídeo, sem nem delay, não tem atraso, é uma coisa impressionante. Só que a gente vai ficando habituado a ouvir o áudio e o YouTube no 2.0. Cara, o cérebro vai ficando meio bugado, entendeu? Aí você conversa com a pessoa e a pessoa está falando normal e você já está ali sem paciência. Meu Deus, grava um áudio que eu te acelero e vai ser ótimo. Né? Eu acho que tem marido que o sonho era esse. Amor, grava um áudio com tudo que você quer falar. Eu prometo que eu ouço. Eu ponho no 2.0 e ouço. Só que a gente vai perdendo essa paciência, essa perseverança, esse time, sabe, que a gente se permite conectar. Então a perseverança é continuar escolhendo amar. A perseverança é o que trabalha o nosso caráter. A perseverança é o que gera para nós experiência. A permanência em João 15, né? Jesus está falando que ele é a videira e ele diz assim: vocês precisam permanecer em mim. Todo aquele que permanece em mim, frutifica. Ou seja, aqui a gente conecta com o texto que ele leu de Mateus. Não é só saber. De verdade, gente, hoje a gente vive uma obesidade de informação. O que faz a diferença hoje, já 2026, não é informação. Sobre qualquer coisa, você joga no IA, em 2 minutos, se demorar, ele te responde, menos 1 minuto. Se tiver 2 minutos, você já muda de ar, né? Porque não dá para esperar. Então, informação hoje a gente tem sobre tudo. E o que a Bíblia está dizendo? Não é o quanto de informação você tem, é o quanto disso você aplica. Não é saber, porque as 2 casas ouvem a minha voz, está escrito em Mateus. Mas um aplica, o outro não aplica. A diferença está na nossa permanência. Cara, eu vou permanecer em Cristo. A estação agora não está legal, nem está bonita. Você olha Brasília na seca, aquele vermelhão, porque a nossa terra é vermelha. As árvores sem flor, sem folha. Graças a Deus surgem os ipês, não é? Que de repente uma flor de uma cor exuberante que chama a atenção. Às vezes a nossa estação é essa, você olha e fala, está seco, aqui está seco. Mas quando nós permanecemos na rocha que nos fundamenta, permanecemos na videira que é Cristo, então a gente aguenta até a próxima estação. E o que é interessante? Que até mesmo na seca, se você observar, tem algumas árvores que mantêm folhas. E tem algumas árvores que se mantêm verdes. Eu não sei para você, mas isso me chama muita atenção. Porque a maioria está pelada, né? Mas algumas. E o que é que faz a diferença? As raízes. É o nível de raiz, de aprofundamento, de fundamento de cada árvore. Então algumas que têm raízes mais profundas conseguem, em meio à seca e aos ventos, se manterem verdes. Então essa permanência, ela é a manutenção. Cara, eu preciso, como o Hugo falou, 10 semanas. Gente, é muito legal. A gente vai sair daqui, vai para a formatura de mais uma turma. E a maioria dos 10 casais
aliás, corrigindo, a maioria dos 10 homens, dos 10 casais que terminam a turma, começam um testemunho dizendo, olha, eu não queria vir, porque 10... né? Eles falam, veio arrastado para cá. Porque 10 semanas é demais, né? Mas aí, ao longo do caminho, muda a história e forma quem permanece. Quando permanece, teve uma turma que eu acho que foi... no salão de festa de Marco e Lili, acho que turma com Mailene e Marco Túlio, que teve um casal lá, que ele começou dizendo isso, eu não queria nem vir, mas agora eu tenho uma reclamação a fazer. Eu pensei, outra, né? Já disse que não queria vir. Aí ele falou assim, 10 aulas é muito pouco, isso aqui tinha que ter umas 22, não foi? Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, tu não queria 10, agora tu tá cobrando mais 22. Mas porque depois que a gente vai degustando e saboreando e permanecendo, a gente descobre algo que lá no início nós não sabíamos. Então a permanência nos faz sentir novos sabores no casamento. A permanência nos faz experimentar, passar o inverno e celebrar a chegada da primavera, da próxima estação. Saber que o verão está se aproximando e aí começa todo mundo a malhar para ir bonito para a praia. Ou seja, a gente começa no casamento perceber as estações que estão vindo. E eu queria ler com vocês Efésios 6,13, que fala sobre a armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Presta atenção nesse versículo. Eu acho muito legal porque a Bíblia é papo reto, entendeu? Ela não disfarça a coisa. Ele diz assim, toma a armadura de Deus, ou seja, se prepare o seu fundamento, faça o dia a dia, construa a sua casa, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem. Ele está dizendo, se tiver, vem, o dia mau virá. E ele pode ser de várias sortes. Pode ser uma enfermidade, pode ser um desafio financeiro, pode ser um desafio conjugal, pode ser o que for. Ele vem. E depois de ter desvencido tudo, vencer fala de perseverar, fala de permanecer. Ele diz, permanecer inabaláveis. Então, o inabalável não é aquele que não sente nada, que não passa por nada. É aquele que persevera. É aquele que se prepara e continua mantendo e fazendo a manutenção constantemente. E manutenção de casa, gente, eu moro num apartamento. Mas eu fico pensando casa, que ainda é maior. Mas, gente, toda hora é um negócio para você fazer, né? Eletrodoméstico você tem que trocar, é um negócio que envelheceu, é uma porta que está você tem que arrumar, é uma lâmpada. A casa requer manutenção o tempo todo. Aí você arruma aqui, daqui a pouco você fala, agora está na hora de melhorar tal coisa. A nossa relação precisa ser a mesma coisa. Nós precisamos de manutenção o tempo todo. Melhora um pouquinho aqui, agora melhora um pouquinho ali. Aí daqui a pouco está numa outra fase, passa por um puerpério, passa por não sei o quê. Conversando com Camila e Gaspar, ela estava contando de um momento desafiador, que vocês vão ouvir no próximo, nós dois. Mas ela estava contando que ela falou, eu não tinha nem conhecimento. Então assim, depois eu fui entender que parte do que a gente viveu era um puerpério. Eu estava com a neném de 1 mês e meio, 2 meses. Então até isso, são fases que às vezes não são só externas, são internas. Cara, nasceu um filho, muda um pouco? Não, muda tudo. Muda tudo para sempre. Cara, então agora a gente vai ter que se reorganizar e se reencontrar num novo cenário. Aí às vezes os filhos cresceram. Aí daqui a pouco vem um temporão. Aí você fala, meu pai, a gente conhece um casal, que se eu não me engano ela engravidou, ela estava com 44 anos, tomando anticoncepcional e achando que estava perto da menopausa. E ela estava perto da menopausa, mas antes de... E ela tinha trigêmeos. Não. Essa é outra. Uma que era vizinha nossa, trigêmeos, os meninos já são com 15 anos, ela está com um bebezinho agora. De repente veio um Kinder Ovo. E aí, de repente, você está num momento em que, beleza, já passei por tudo, os meninos tão grandes, vem outro. E você fala, cara, voltamos, e agora? Mas nós voltamos para essa etapa numa outra idade já, numa outra disposição. E ela, a gente encontrou de férias, e ela falou assim, olha, eu tive que reprogramar minha mente, porque coisa que eu fiz com os primeiros, eu estava com preguiça nesse. Já tem que brincar, já tem que descer.
E a gente vai o tempo todo se reorganizando, mas permanecendo. E o último tópico é a renovação. Que nós precisamos mudar algumas coisas. Tem coisa talvez que você diga assim, isso aqui eu faço desde sempre, ok. Mas será que não está na hora de mudar? Será que não pode mudar? Será que não pode melhorar? E aí, claro, tem coisas que a gente guarda porque tem, um peso emocional, é afetivo, ok. Mas não dá para manter o mesmo fogão a vida toda, não dá para manter o mesmo liquidificador, não dá. E às vezes na relação a gente precisa olhar para isso. O que a gente precisa renovar? O que a gente foi deixando, sabe? E agora está meio, não está assim, está ok, mas dá para ser melhor. Então a manutenção fala de renovação. Renovar a vida espiritual, a vida emocional, a aliança por meio de oração, perdão, diálogo, tempo de qualidade, renovação de votos. Sem ser essa quinta-feira, na quinta-feira anterior, a gente participou de uma renovação de votos de um casal que também participa bastante aqui dos eventos do Nós Dois. E foi a coisa mais linda, eles estavam celebrando 10 anos de casamento. E ela falou assim, ele queria celebrar de uma forma, numa viagem. Ela falou, não, eu quero fazer uma celebração, eu quero chamar amigos e família. Porque nós precisamos celebrar o que nós estamos vivendo hoje. E ela falou, quando eu casei, ela contou para mim. Júlia, assim, eu não tinha noção. Se você visse a minha festa de casamento, sério, eu acho que Deus pediu licença, porque a vergonha foi grande. E ela falou, cara, eu era brigona, eu briguei com ele no casamento. Eu falei, no dia, ela na festa do casamento, eu briguei com ele. Eu falei, moça, tu era braba, hein? E ela falou, e a trajetória que a gente fez, e hoje o que a gente está vivendo. Todas as crises, todos os invernos, todas as temporadas dificílimas, porque eles chegaram a decidir separar, mas a não separar, e reconstruíram e restauraram. E ela falou, hoje nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida, e eu quero celebrar isso, e eu quero refazer na minha memória o meu casamento, porque hoje eu tenho um entendimento totalmente diferente. Aí eu falei, cara, eu nem sei como é que você vai convencer seu marido, mas pelo que você já me disse, você já me convenceu, eu também acho que você tem que fazer. Mas é isso, tem hora que a gente precisa renovar votos, sabe? Dizer assim, olhar no olho e dizer, amor, eu sei que a gente já passou muita coisa, eu sei que a gente já se ofendeu demais, eu sei que a gente tem marcas, porque a nossa história vai deixando marcas, mas a despeito de tudo isso, eu quero te dizer que eu continuo querendo estar com você, que eu permaneço, que eu persevero, que eu decido ficar. E eu quero renovar. O que a gente precisa renovar agora? Vamos fazer uma viagem, vamos ter um momento só nós dois. Então essa renovação, ela é fundamental. E eu quero ler com vocês Isaías 40, 31. É o nosso último versículo e nós vamos orar. Diz assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. E eu quero profetizar isso sobre nós. Que virá um renovo do Senhor para os nossos casamentos, nos dando forças. Para que a gente suba e voe. Sabe, para o casamento ser leve. Para dizer, caramba, estamos numa vibe boa. Estamos bem, estamos felizes. Para que a gente corra juntos e não se canse. E que a gente caminhe por longos e longos anos. E não fiquemos fatigados. Que a gente possa desfrutar de uma vida e poder dizer, olha, se chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi. Que louvor é esse? Esse louvor eu não conheço. Vocês acharam que era fim de ano? Não. Se a gente sentar com cada casal, todo mundo vai ter história para contar. Mas o que importa é que a gente permaneça junto. E saiba que a nossa força vem do Senhor. E na força dele nós podemos correr e não vamos nos cansar. Na força dele nós vamos voar e voar alto. E na força dele nós seremos e estaremos firmados. Para que a próxima geração possa ter uma referência. E dizer, olha, eu vi que a vida é real e que tem seus desafios. Mas eu também vi que vale a pena. E que há um Deus que nos dá suporte e nos dá força cada dia.